Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso primeiro simpósio de Ética e Medicina Veterinária Integrativa, produzido pelo CRMV Rio Grande do Sul, onde participam desse simpósio a realização através das comissões de Medicina Veterinária Integrativa, Comissão de Ética e Legislação e a Comissão de Ensino em Medicina Veterinária Integrativa. Agora nós vamos fazer uma mesa redonda. Doutora Fabiane, por favor, se puder desligar o seu fone, que ele fica dando ruído. Nós vamos fazer uma mesa redonda, onde o tema abordado vai ser a respeito da eutanásia, ortotanásia, né? E eu acho que esse assunto vai ser muito legal. Então, deixa eu apresentar o primeiro palestrante, a doutora Karine. Doutora Karine Gerhard Barra. Desculpa se eu falei errado o nome. A doutora Karine tem graduação em Medicina Veterinária pela URGS, residência em Medicina Veterinária pela UBRA, mestrado em Ciências Veterinárias pela URGS, professora adjunta no curso de Medicina Veterinária da UBRA, coordenadora do programa de residência médica veterinária da Clínica Cirurgia em Pequenos Animais da UBRA, coordenadora da Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da UBRA, membro do Núcleo Docente Estruturante NDE de Medicina Veterinária da UBRA. Então, com a palavra agora a doutora Karine. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, né, para conversar de um tema tão polêmico e delicado que é a eutanásia aí dos nossos companheiros. Então, vou tentar trazer um pouquinho da minha realidade, né, a ideia inicial. Eu acredito que seja os diferentes pontos de vista, né, para que a gente possa entender também o posicionamento de cada profissional e ao que o tutor, então, se acaba estando ali exposto, né. Eu trabalho, então, na parte de coordenação dos residentes no hospital veterinário, faço a coordenação clínica e cirúrgica do hospital como um todo. Então, a gente vivencia muito no dia a dia, tanto a questão do tutor, quanto a questão do veterinário referente à eutanásia. E é um tema extremamente delicado, porque lida, então, com a morte desses pacientes, né, com a morte induzida pelo profissional veterinário. Então, é um tema bastante polêmico, mas também bastante rico e importante que seja discutido a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre a eutanásia. Uma das questões importantes é que ela envolve princípios morais, éticos e religiosos. Então, a gente tem que falar de religião ou de espiritualidade, a gente tem que entender que existem princípios por trás do tutor e a família daquele animal, por trás da equipe veterinária. E a gente sempre tem que lidar de maneira extremamente ética. As decisões são muito difíceis, então um dos fatores mais difíceis é a tomada das decisões, é a certeza de se está certo ou não em relação à escolha ou à indicação da eutanásia. E por isso muitas pessoas da equipe acabam ficando muito abaladas, podendo levar até mesmo a síndromes mais extremas, como burnout, depressão e até mesmo suicídio dentro da veterinária. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o termo eutanásia, já que eu sou a primeira a falar, eu tinha essa parte separada, caso, né, eu fosse a primeira, mas o termo eutanásia, então, se refere ao eu, a boa, e tanásia, a morte. Então, seria a morte sem sofrimento. Isso é imprescindível, né, dentro dos princípios éticos da nossa profissão. Então, seria abreviar a vida de um doente recuperável de forma lícita, com uma morte induzida de forma tranquila, que não aumente ainda mais o sofrimento daquele animal. Então, dentro da eutanásia, ela pode ser classificada em duas vertentes, né, em dois tipos. A eutanásia é chamada de eutanásia ativa, a eutanásia propriamente dita, que é onde a gente faz a supressão da vida, né, diretamente, utilizando um procedimento que provocará a morte do paciente, antecipando um fim inevitável.
e existe o que é chamado, então, de ortotanásia, que seria uma eutanásia passiva. O termo eutanásia passiva, ele tem caído mais em desuso, porque o termo correto e que a gente consegue expressar melhor o que ele significa seria a ortotanásia, que é onde a gente tem a interrupção do tratamento terapêutico perante um quadro clínico irreversível e sem o uso de métodos de reanimação. Então, seria aquele paciente que vocês não vão, né, a gente não vai provocar o óbito, mas a gente vai deixar ele acontecer naturalmente. Ou seja, não vamos entrar com medicações, não vamos entrar com algo que vai ficar prolongando este momento de vida, né, desse paciente, fazendo com que a morte, então, siga o seu rumo natural. Então, é aquele paciente onde o tutor opta, por exemplo, em não reanimar caso haja uma parada. Um paciente que já foi, muitas vezes, para um procedimento cirúrgico e a gente tem que conversar com o tutor a respeito e perguntar se, caso o paciente venha a ter uma parada cardíaca, se é para reanimar ou não. Porque esses pacientes são pacientes terminais, quando a gente faz essa indicação, então é um paciente que já não vai ter uma qualidade de vida, muitas vezes, posteriormente. E a gente tem que diferenciar esses métodos de eutanásia do que é chamado de distanásia, que é quando a gente visa prolongar a vida de um paciente em estado terminal ou vegetativo, utilizando de métodos artificiais que não garantem a qualidade de vida, e é diferente dos cuidados paliativos. Então, dentro dos cuidados paliativos, existe o tratamento e todo o sofrimento está sendo tratado. O sofrimento, ele está sendo uma prioridade. Na distanásia seria, eu não faço a eutanásia, mas eu também vou deixar aquela morte ocorrer de maneira prolongada, entrando muitas vezes com fármacos, entrando com medicações que não estão ajudando no sofrimento, mas estão mantendo a vida do animal. Então, hoje em dia, existem muitas controvérsias, existe muita polêmica a respeito do tema, muitas pessoas confundem, então a gente tem que cuidar com essa evolução da medicina veterinária, como a doutora Beatriz colocou, os cuidados paliativos, a gente tem que entender também qual é o papel, né? Até onde é cuidados paliativos, até onde eu não estou mais fazendo cuidados paliativos. Então, o entendimento da palavra, o entendimento disso é de extrema importância. A eutanásia, quando a gente fala, a gente não pode se referir somente à medicina veterinária, a gente acaba remetendo sempre para a medicina humana, porque, na verdade, os tutores são pessoas. E quando a gente fala em eutanásia, a gente remete a toda a nossa cultura, a toda a nossa crença por trás da indução de uma morte. E por isso que é tão sofrido. Então, existe uma visão religiosa onde existem várias vertentes de religião, mas a maioria delas considera a eutanásia como uma ofensa a Deus. Só que, ao mesmo tempo, entra num paradoxo, que seria a compaixão por aquele paciente que está sofrendo. Então, na verdade, até mesmo dentro das religiões, na medicina, a gente já existe esse paradoxo. Na veterinária, ainda mais, porque a gente ainda tem a legalidade, a legalidade, vamos dizer assim, de fazer uma eutanásia. As religiões, algumas, como o espiritismo, por exemplo, consideram que o sofrimento, não só o espiritismo, outras também, que o sofrimento, esse sofrimento final de vida, é uma necessidade, né? Que seria uma necessidade para a evolução. E isso a gente acaba transpondo também para os animais, e os tutores acabam transpondo consciente ou subconscientemente. E, na maioria das religiões, se aceita a ortotanásia, que é não induzir, não fazer uma eutanásia ativa, porém permitir que não se faça uma reanimação cardiovascular, por exemplo, permitir que não se entre com fármacos que vai prolongar esse momento de vida daquela pessoa. Quais são os principais motivos que vão levar à indicação de eutanásia? Doenças debilitantes terminais é o nosso grande maior problema, onde aquele paciente que é um paciente incurável, onde a gente não tem a possibilidade de cura dele, e é onde até mesmo cuidados com medicações, internação, cuidados paliativos, muitas vezes não vai trazer benefícios ou conforto para aquele paciente. Então, o paciente já não tem mais satisfação de viver, e cabe ao médico veterinário saber e ser capaz de reconhecer quando o animal está em sofrimento e escutar o tutor.
né? O tutor, ele conhece aquele animal, conhece o seu animal. A gente também tem um momento que muitas vezes a gente tem que gastar alguns minutos no consultório para entender esse tutor e ver se realmente ele querer eutanásia ou trazer a proposta, que muitas vezes é o tutor que traz, porque realmente ele está com o animal sofrendo ou se aquilo é um fator facilitador para o tutor. Então, a eutanásia sempre tem que ter um amadurecimento e indicação por parte do veterinário. A gente tem que parar e pensar sobre a nossa opinião sobre a eutanásia. Qual é a nossa opinião sobre a morte dos animais, sobre o papel dos animais, sobre o nosso papel. E esses momentos de reflexão estão cada vez mais curtos na nossa vida. Então, a gente tem que sempre tentar buscar uma reflexão acerca desses assuntos tão delicados. Para amadurecer uma indicação de eutanásia, é importante que a gente troque ideias. Então, o que a gente propõe é que não tome a decisão sozinha. Converse com outras pessoas. Converse com pessoas que têm a capacidade de talvez entrar com um tratamento para aquele paciente que vai trazer conforto. Esgotar todas as possibilidades antes da decisão, já que é uma decisão tão definitiva. E enxergar outros possíveis cenários. Nunca ter eutanásia como um ponto final, a única possibilidade. A gente sempre tem que ter mais de um caminho. A eutanásia é um deles, e se não fizer eutanásia, qual vai ser? Porque no momento que eu propor para o tutor, ou que ele me vier e eu disser, né, as possíveis soluções, eu nunca posso ter a eutanásia como a única escolha. Então, existem os cuidados paliativos, existe a eutanásia, existe o conforto desse paciente. E existem outros motivos que podem levar à indicação de eutanásia, mesmo que muitos não concordem ou que muitos não façam, a gente tem que saber que, por lei, existe esse direito, porque muitas vezes a gente acaba acusando colegas ou sendo acusado de situações delicadas, onde o próprio Conselho Federal, ele tem isso dentro do Código de Ética. Então, o animal, quando é uma ameaça, uma forma de saúde pública, né? Então, algumas doenças aí, principalmente as zoonoses mais graves, quando o animal é um projeto de experimentação científica, porém, tem que sempre passar por uma comissão de ética para ver se essa experimentação é uma experimentação válida ou não tem outra opção, né? Ao invés de utilização de um animal, e hoje em dia, ainda bem, cada vez mais a gente tem várias opções. O tratamento ser contrário aos custos de atividade produtiva, quando a gente está falando em um animal de produção, e quando o tutor não tem condições, né, financeiras de bancar o tratamento desse paciente, e esse paciente está em sofrimento. Então, o procedimento ele deve ser sempre um meio de tirar a vida do animal, mas de uma forma aceitável, cientificamente comprovada, levando em conta todos os princípios éticos. Então, tem que ter uma comunicação muito clara com o tutor, né? A gente tem que deixar muito claro, quando a gente vai indicar a eutanásia, a gente tem que deixar muito claro que o tutor esteja entendendo do que a gente está falando, tem que ter paciência e empatia com esse tutor, então é um momento que a gente vai ter que gastar no consultório para conversar. E em relação à explicação da indicação, sempre convidar o tutor, se vocês vão indicar uma eutanásia, ou se o animal vai ser eutanasiado, a gente ter a noção de que esse tutor tem que ter um momento de despedida. Então, muitas vezes é um tutor onde o paciente já está internado há bastante tempo e ele está sem ver, sem convívio familiar daquele paciente. Então, à medida do possível, permitir a visita, ou permitir que ele vá para casa, se despeça da família, esteja nesse momento familiar. Claro que sempre com todo o conforto possível e diminuição da possibilidade de sofrimento desse paciente. E a gente não deve impor a eutanásia. A eutanásia sempre tem que ser uma das opções. E para isso a gente tem que ter segurança. A gente tem que ter segurança do diagnóstico e a gente tem que ter segurança da indicação. E a decisão final da eutanásia não é do veterinário, a decisão final é do tutor. Obviamente, o tutor não pode nos trazer a eutanásia e nos impor a eutanásia, não é nesse sentido, é no sentido que eu optei, eu como veterinária indico a eutanásia, mas quem aceita ou não é o tutor. Então, se naquele momento eu achei que a eutanásia é a possibilidade, eu já venho com duas possibilidades, ou fazer eutanásia, ou a gente vai ter este outro caminho para que o animal não fique sofrendo. E daí o tutor vai fazer as suas opções baseado em tudo que ele acredita, baseado em vários fatores. E a gente tem que ter esse momento e essa empatia de entendimento.
Eu tive uma aluna de final de curso que fez um trabalho durante os 4 meses do estágio final, pegando 34 pacientes, todos os pacientes tinham sido eutanasiados nesse período, e a gente fez, então, um estudo de quais eram as possibilidades, né, os principais fatores que contribuíram para a decisão em relação ao tutor, né, o tutor, o porquê, quais eram as principais razões, e em todos eles existia a dor envolvida. Tá? Então, a algia é um dos fatores que leva a maioria dos casos à eutanásia mesmo. Várias são as possibilidades, aqui eram todos fatores combinados, então tem vários fatores que acabam muitas vezes sendo os determinantes para a decisão. Em relação às indicações, 26% foram solicitações dos tutores, mas sempre de acordo com a indicação do veterinário, e o restante foi indicação do veterinário para o tutor, mas sempre trabalhando junto, sempre o tutor dando a palavra final. Alguns tutores não acompanham, alguns tutores quiseram acompanhar, quase 50%, um pouco menos, e alguns não acompanham. No momento que ele vai acompanhar uma eutanásia, a gente tem que deixar muito claro tudo o que vai acontecer naquele momento. E sempre a gente vai ter a fase do luto, o luto tanto do tutor, quanto o luto da equipe veterinária. Então, tutor, esse luto está muito relacionado a perda de um membro da família. Muitas vezes esse animal ele cresceu com seus filhos, né? Ou ele fez parte de toda a tua infância e aquele animal, a família tem um carinho e um reconhecimento de tudo que aquele animal fez. Isso é a maioria dos casos. Então, esses animais chegam para a eutanásia muitas vezes depois de ter vivido 12, 15 anos com aquela família. Então, é a perda de um dos membros de sua família. E além da perda, é a dúvida se é a decisão correta a se tomar. Além dos conflitos religiosos e da culpa. A culpa por não ter, talvez, por decisões passadas, por alguma coisa que fez, que levou a essa doença acontecer. A culpa por estar optando por eutanásia, muitas vezes por não ter condições financeiras de bancar um cuidado paliativo, por exemplo. Então, a gente tem que ter essa empatia de conversar com esse tutor nesse momento. E também a gente tem o luto do veterinário. O veterinário, onde a eutanásia acaba sendo uma grande frustração, porque é uma incapacidade de uma continuidade de tratamento, a gente estuda para tratar, a gente não estuda para fazer eutanásia. Então, isso é uma grande frustração. A dúvida se aquilo é a decisão correta a se tomar, e conflito religioso que também vem, porque a gente já tem tudo que a gente traz durante toda a nossa vida. E a culpa. Isso vai caminhar, a culpa é comum entre os dois. Então, o luto ele pode demorar diferentes quantidades de tempo. Às vezes, o luto ele demora dias, às vezes meses, às vezes anos. Vai depender de tudo que a gente já vivenciou. Então, um protocolo de eutanásia, quando a gente considera uma eutanásia humanitária, a gente tem que ter sempre muito respeito. Respeito pelo animal, respeito pelo tutor. O método deve ser livre de desconforto, dor, medo e ansiedade. O animal ele tem que perder a consciência antes de usar o fármaco para fazer a eutanásia, fármaco que vai levar à parada cardiovascular, cardiorrespiratória. É necessário segurança para os pacientes, a gente não vai ficar nesse momento de eutanásia treinando a nossa equipe para que seja acessar um vaso sanguíneo ou fazer pela primeira vez. Esse não é o momento de treinar a equipe. A equipe está assistindo quem não tem treinamento para aquilo. A gente tem que ter tudo muito organizado para que nesse momento ocorra tudo muito mais harmonicamente. Doutora Karine, Oi. Já esgotou o seu tempo. Tá. Então, é isso que eu vou passar para vocês. Eu fiz eutanásia numa das minhas cachorras, né, recentemente. Então, eu passei pelo fato de ser tutora e de ser a veterinária, fui eu que executei. E depois, na mesa redonda, a gente acaba conversando mais sobre isso. Tá? Muito obrigada. A gente fica aqui controlando o tempo, fica com esse aspecto assim de cortando a fala, que estava muito boa sua colocação, doutora Karine. Não. Muito obrigada. Para falar, eu que agradeço. Tem muita coisa, assim, nós deveríamos ter escolhido o maior tempo, né? Então, agora eu vou passar a fala para o doutor Leandro Fadel. O doutor Leandro Fadel, ele é médico veterinário graduado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.
mestrado pela FMVZ da USP, título de especialista em medicina veterinária intensivista, BVECCS, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, professor da UBRA, Rio Grande do Sul, coordenador da residência de anestesiologia de pequenos animais da UBRA, Rio Grande do Sul, CKO do Hospital Veterinário VET de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também presidente da Amplivepa, Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutor Leandro Fadel. 15 minutos aí para a sua apresentação. Perfeito, então. Então, queria primeiro, obviamente, agradecer, né? Então, é uma honra, especialmente num assunto que a gente não conversa, né? Acho que é um grande tabu aí a gente trazer esse assunto e eu vejo que, infelizmente, ainda não gera o quórum necessário para se discutir isso, né? Então, e acredito também que a minha participação aqui seja especialmente por causa da minha titulação, né? Então, como apresentada pela Elisandra, né, eu tenho o título de especialidade em medicina intensiva, que é justamente a especialidade que está ali lutando na extremidade da morte, né? Então, muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente erra também, né? A gente acaba passando alguns limites aí. Então, acho que mais do que trazer uma apresentação aqui, eu quero trazer um pouco da minha visão nesse tempo aqui, para depois a gente conversar ali. Então, eu acho que primariamente, acho que se a gente fosse, pensando assim, nos tempos atuais, se a gente fosse um aplicativo, a gente, como médico, a gente entraria em bug a hora que chegasse esse tipo de situação, né? Porque acho que os conceitos que circulam em torno da medicina, a hora que chega nesse momento de fim de vida, eles se conflitam. E acho que é isso o nosso grande e maior problema, né? Então, por um lado, eu tenho a pedra filosofal da medicina ali falando que eu, primeiro, não causar mal, eu tenho que cuidar do meu paciente e meu intuito é cuidar dele, só que do outro lado, eu tenho a meta de salvar todos os pacientes, né? Então, aí eu começo a ter conceitos que às vezes vão se contradizendo, né? Então, como na palestra anterior da doutora Beatriz, a gente não tem que salvar todo mundo, né? A gente não consegue, e acho que é parte do processo de amadurecimento profissional nosso entender que a morte é um processo que está contido na vida, né? Ela não é diferente da vida, né? Não é um processo antagônico, na verdade, é um processo que está contido e a gente tem que entender ao momento que a gente vai optar por diminuir o nosso arsenal terapêutico, diminuir as nossas intervenções, né? Então, eu não vou citar nomes, obviamente, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, uma ex-aluna minha mandou uma mensagem: professora, eu estou com o meu pet, já fez 3, 4 transfusões e provavelmente vai precisar de mais, ela não é mais a mesma, e etc. O que eu faço? Eu falei: você mesmo já disse, ela não é mais a mesma. Qual que é a possibilidade de você remover a causa de base? Nenhuma. Era uma infecção lá que não poderia ser removida. Então, ou institui realmente o cuidado de dar bem-estar para ela e vai para a ortotanásia, ou a gente pensa na eutanásia. Acho que não tem para onde fugir nisso. Não adianta ficar fazendo 25 mil transfusões num paciente que você mesmo não reconhece que o comportamento, que ele não está ali mais com você, né? Então, ali você começou a tratar o quê? Função orgânica, que acho que é o grande problema da medicina, né? A gente é treinado para identificar problemas orgânicos. Eu consigo identificar uma falha no coração, uma falha no rim, uma falha no intestino, uma falha no cérebro, e aprendo arsenais para corrigir isso. Mas, de novo, às vezes, muito especialista também, o que ele faz? Ele desmonta o paciente e é como eu disse, né? Lá vem o cardiopata, lá vem o paciente com a diabetes, né? E, na realidade, não, vem o paciente, ele como um todo, né? E a gente tem que trabalhar isso. E, infelizmente, isso não é trabalhado dentro das universidades de veterinária, né? Claro que a gente vê alguns movimentos começando, mas oficialmente, assim, como uma estrutura maior, não se vê.
E eu lembro até uma vez de conversar com a professora Karine, eu tinha acabado de voltar de um estágio nos Estados Unidos, fiquei lá quase 3 semanas na Universidade da Flórida, e lá eles têm uma disciplina que chama habilidades clínicas, na verdade são 4, né? Habilidades clínicas 1, 2, 3 e 4. E daí, dentro dessas habilidades clínicas, eles aprendem a coletar sangue, etc., mas, junto com isso, tem simulações dentro da rotina veterinária, ou seja, dentro do prédio deles, ele tem um consultório, tem um estábulo simulado para quê? Contratam atores para daí simular situações difíceis, conversas difíceis e etc. E, obviamente, que dentro do meu interesse ali, eu acabei fazendo parte do estágio na medicina intensiva e parte do estágio na anestesiologia, e a hora que eu estava no setor de medicina intensiva, tinha lá um quadro que, quando eles faziam as rotações finais, que os alunos eram obrigados a rotar entre os setores, os alunos deveriam participar de situações de conversa de eutanásia e de realização de eutanásia, para ver como que eles iam se sentir, para ter esse preparo, para já sensibilizar esse aluno a se abrir, a se falar com isso. E, às vezes, a gente acaba evitando isso, né? Então, acontece, abaixa a cabeça, segue a vida, vai continuando, e ninguém para falar, para se abrir, para se expor, e para a gente realmente entender quais são os limites de cada coisa, né? E, obviamente, que a hora que a gente está dentro da medicina intensiva, a gente começa a ter um arsenal muito grande de coisas, né? Então, se o paciente parou de respirar, eu posso colocar num equipamento que eu programo lá e vai respirando, eu consigo colocar drogas que melhoram a pressão e assim por diante. E daí a grande questão é, qual que é o limite disso, né? Então, e justamente muitas vezes muito das nossas dúvidas também, né? Até onde a gente ir, até onde a gente consegue ir, por quê? Porque aonde que a gente se apoia para tomar as nossas decisões é em cima de dados estatísticos, né? Então, esse paciente aqui, a probabilidade de sobrevivência dele é A, B ou C, né? É alta, baixa ou grande. Mas aonde que foi tirado esse número? Daí, óbvio que não vou entrar dentro de discutir se os desenhos que foram feitos, estudos são adequados ou não, mas eu parto da premissa que o número que eu estou trabalhando é um número de população, não do indivíduo. Então, sim, eu não tenho como ter certeza do que vai acontecer. E acho que é isso que por exemplo, eu vejo na medicina intensiva o meu maior problema às vezes a gente falar é caso de eutanásia ou não, é caso que provavelmente a gente já teve inversão de expectativa. Às vezes é claro, a gente vê que a resposta é 0, então, dali em diante, a conversa é com o tutor mesmo e vê que tipo de conduta que ele vai querer, que realmente a gente passa por uma eutanásia, ou opte por fazer uma ortoeutanásia, se possível a situação, né, que às vezes não é possível, né. Então, mas tem situações que é difícil, né, tem situações que a gente não sabe se ainda a gente chegou nesse ponto de corte, que às vezes é muito tênue, é muito frágil da gente enxergar ali, que é a inversão expectativa, né, que a partir dali, o que eu estou fazendo é só futilidade terapêutica, né, estou gastando recurso, estou, aí sim, conduzindo esse paciente de forma distanásica, né, que eu só estou protelando um evento que eu não tenho como negar, e às vezes chamando isso de medicina, né, então, só que se a gente não para conversar isso, as coisas vão repetindo, e não se para, e eu falo isso porque na minha pós de medicina intensiva, eu não tive aula de terminalidade. Tive aula de todos os suportes orgânicos possíveis. Mas não tive uma aula, um final de semana, um módulo específico de discutir terminalidade. E quando eu tive a oportunidade aqui na UBRA de montar a disciplina de medicina intensiva, eu fiz questão que a última aula fosse de terminalidade, para a gente discutir, falar, etc., para justamente a gente ver isso, porque acho que é isso importante, né? A professora Karine comentou agora na exposição anterior, né, que tem que ser uma coisa conversada. Muitas vezes eu converso muito com os residentes, eles vêm assim, prof, você acha que aquele caso porque eu estou sentindo que ele não está respondendo, ou o contrário, às vezes a gente fala, qual que é a meta que você está querendo? Não, eu quero tentar, a gente vê que
que talvez ali já deixou de ser medicina, já é um apego ao paciente, né? Então, eu acho que são muitos fatores que são difíceis de separar, e a hora que chega essas situações são bem complicadas, né? Então, às vezes é bonito a gente falar os termos separados, né? Ortotanásia, eutanásia, distanásia, mas na prática, às vezes, muita coisa acontecendo, com a velocidade das coisas, às vezes a gente não consegue separar e conseguir decidir corretamente. E eu sempre falo isso, que é uma coisa que eu falo bastante com os meus residentes, né? Conversem com os tutores, né? Acho que eles são os que mais reconhecem o paciente nosso, né? Então, se é um gato, é um cachorro, é um cavalo, qualquer que seja a espécie, eu acho que nada como o tutor. Ele que olha, ele que sabe, ele que sente, ele que sabe como que aquele paciente responde, né? Então, e ele também sabe o limite, ele sabe o sofrimento que ele já passou até aquele momento, quanto que ele está disposto a tolerar, né? Excluindo as situações financeiras, que às vezes também são difíceis a gente resolver na nossa prática, né? Mas eu acredito que são situações bem complexas. E, obviamente, que daí, junto desse tempero todo, a gente não pode esquecer da questão da religiosidade e espiritualidade, né? Que eu tenho que também respeitar as posições de outros, né? Então, se eu tenho uma orientação espiritual religiosa, e talvez o meu cliente tutor tenha outra, eu tenho que entender e eu tenho que respeitar isso também, né? Por mais que às vezes possam ser difíceis, essas decisões também têm que estar todas atreladas, né? Então, e às vezes são momentos que a gente tem pouco tempo, né? Então, às vezes eu tenho uma condição crônica que vai passar por um paliativista, por exemplo, como foi na palestra da doutora Beatriz, depois a Cris Ritter perguntou, se for um problema articular, eu sei que o tempo disso ocorrer é longo, né? Agora, eu vejo um paciente que entra em falência respiratória, que chega com disfunção cardíaca grave, a gente já tem que instituir um monte de terapêutica, ver as respostas rápidas, e às vezes eu tenho que voltar com o doutor, vem que quem não está bem, eu preciso conversar com você, e ainda está no calor dos acontecimentos, né? Então, a gente tem diferentes perfis de decaimento dessas doenças graves, né? Então, e daí dentro de cada uma também entender o momento certo, né? Isso acaba dificultando toda a nossa situação. Eu, particularmente, não sou contra, mas cada vez mais eu penso na eutanásia como uma ferramenta mais distante, né? Mas sempre respeitando o limite, né? Mas penso nela como de cursar para a ortotanásia, né? Então, eu tive 2 situações de orto 3, né, praticamente, de ortotanásia. Então, 2 dos meus gatos morreram comigo em casa, e a cachorrinha da minha esposa também, a gente acabou optando por isso, e eu tive um gato meu que acabou morrendo no hospital de maneira aguda. Então, assim, eu vejo que a diferença foi muito brusca, assim, de sentimento de culpa minha, como duplo agente, né, como veterinário e como pessoa, né, dono do animal, né, que um morreu no meu colo, então, e o outro morreu dentro de uma casinha, dentro de uma gaiola, né, de um hospital. Eu sei que muito bem cuidado, com toda a atenção, etc., mas morreu sozinho, né, então, e daí eu vejo a diferença, e um outro gatinho morreu dormindo, coberto, na hora que eu acordei no meio da noite, que eu tive acordei, fui lá e estava assim, dava para perceber que nas feições dele, assim, a paz que aquilo ocorreu, né? Então, são situações difíceis, e obviamente que dentro da especialidade da medicina intensiva isso é mais gritante ainda, né? Porque quem vai para essa área tem um apego mais forte de querer salvar e etc., e às vezes tem que aprender a soltar, né? A liberar. E eu só vou compartilhar rapidinho, que é uma mensagem que eu deixo bem no fim da minha aula de terminalidade, deixa eu só ver aqui, compartilhar, que é de um livro de medicina intensiva veterinária, chama de ICU Book, né, é um livro da UTI veterinária, e esse é no começo, né, ele coloca lá, né, quando Deus põe a mão no seu paciente, tire as suas, né, então,
chega uma hora que é dele o paciente, não é nosso. E esse tempo atrás estava meio doente, aí resfriado, daí estava com qualquer canal assistindo, aí começou a passar aqui esse programa dos Amish nos Estados Unidos e na Inglaterra lá, e eu estava assistindo, e entre os programas estavam mostrava os provérbios dos Amish, né, que eles são os religiosos eles levam bem a ferro e fogo as partes mais primordiais, assim, da Bíblia, e daí apareceu essa mensagem também, né, então é melhor dar aos outros um pedaço do nosso coração do que um pedaço da nossa mente, né, então eu acho que a nossa função, de novo, é cuidar integralmente, 100%, dar carinho, amor, dar nosso tempo, dar o nosso esforço, dar o nosso conhecimento, mas entender também que o processo, ele vai findar. E a gente vai findar, e os nossos entes queridos também vão findar, então eu acho que a compreensão disso também faz parte do processo de facilitar essa situação, né? Então, que eu tinha para trazer aqui inicialmente, para depois a gente conversar, esperar o posicionamento dos demais colegas, era isso. Doutor Leandro fechou direitinho os 15 minutos, deve estar com o cronômetro ali do lado. Ah, sempre, né? Muito boa a sua palestra, doutor Leandro, muito obrigada. Então, agora eu vou chamar o terceiro integrante da mesa, doutor Marcos Fernandes, médico veterinário homeopata, doutor em ciências pela USP, escritor e psicanalista clínico, facilitador em constelações familiar e veterinária. Então, com a palavra, doutor Marcos Fernandes. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o CRMV Rio Grande do Sul, parabenizar todos os colegas gaúchos, um abraço extensivo a eles através da doutora Elisandra, que me fez contato e pediu para que eu participasse da mesa redonda. Então, agradeço a participação de todos, inclusive quem me precedeu, doutora Karine, doutor Leandro, doutora Fabiana, virá depois também. Bom, esse assunto muito interessante, né? Eu, particularmente, eu tenho 30 anos de consultório, 30 anos de clínica, e durante 23 anos eu realizei eutanásia. Obviamente, naqueles casos mais indicados. Hoje eu tenho uma posição contrária. Eu acho que a gente não deve realizar a eutanásia. Eu não sou contra. A gente não pode polarizar esse discurso, porque fica muito ruim. A gente está aqui para discutir e entender isso, mas fora da caixa, né? Não mais na academia, onde isso nem se discute, inclusive, né? Eu acredito que a eutanásia é desfavorável para o paciente, é desfavorável para o veterinário e é desfavorável para o tutor. Vamos começar pelo tutor. Verifico, através da minha formação em psicanálise clínica, já há quase 10 anos, que o luto não fecha, o ciclo não se resolve, né? O luto não termina quando a pessoa faz eutanásia no animal. É isso que eu verifico no dia a dia do meu consultório. A dor, a ferida, ela não fecha. E isso traz um incômodo muito grande. Eu gostaria de citar uma situação que aconteceu sincronicamente na quinta-feira, após uma palestra de constelação familiar veterinária, num congresso de terapia integrativa. Após a palestra, uma pessoa, né, veio falar comigo e dizer o seguinte: olha, eu me sinto muito culpada, eu lido muito com culpa, né, em relação à eutanásia. Ela falou assim: eu me sinto muito culpada porque eu tinha um cachorro, eu amava ele teve um linfoma, eu sacrifiquei, fiz eutanásia, e aí eu tive que combinar com o veterinário, porque minha filha é muito inteligente, que era na época, ainda que jovem, ia ligar para o veterinário e saber quanto eu paguei, ou ia verificar a fatura do cartão de crédito para verificar se eu havia feito uma cirurgia do animal, como eu havia dito em casa quando cheguei sem o animal, né? Enfim, olhem, por favor, os emaranhamentos familiares que se cria quando a gente não aceita uma coisa chamada morte, né? A nossa passagem, né? Me lembro, quando meu filho tinha 4 anos, o gato dele fugiu, foi atropelado. E eu cheguei para ele e falei assim: Gabriel, eu tenho uma notícia para te dar. O seu gato Batman, que era um gato preto, ele faleceu. Aí ele falou assim: pai, você está brincando? Eu falei: filho, eu jamais brincaria com uma história dessa, né? Aí ele parou, pensou e falou: pai,
ele era macho e preto. Será que agora ele vem branco e fêmea na próxima reencarnação? Eu falei, exatamente, filho. Eu tenho certeza que o meu filho, hoje com 14 anos e meio, vai saber lidar com as suas perdas e com as mortes muito mais do que a gente vê nos adultos que chegam no nosso consultório e que tem uma dor visceral quando morre o animal, especialmente de eutanásia. Luto esse, muitas vezes, já citado pela colega, acho que a doutora Beatriz comentou, é um luto não autorizado. Eu jamais poderia comunicar, diminuir a minha dor, conversando com meu vizinho, com meu amigo, com meu parente, que meu gato morreu e eu estou sofrendo. Isso cabe ainda, nesse momento em que nós estamos vivendo na nossa sociedade, um pouco de senso de ridículo. As pessoas, puxa, pois podia ser seu filho, podia ser sua mãe, é só um gato, aquela coisa toda, né? Então, já é um luto não autorizado. Se a gente faz eutanásia, então, a gente tem que engolir esse luto o resto da vida. Desfavorável. Completamente para o tutor. A eutanásia é desfavorável para o colega médico veterinário, ainda que ele não saiba disso. Infelizmente, a nossa graduação não olha essa questão da psicologia, essa questão do comportamento e tudo mais. Veterinários que somos, já temos uma tendência, creio eu, a um pouco de sociopatia, na medida que a gente escolhe trabalhar com o animal, excluindo a espécie ao qual nós pertencemos. Inclusive, a gente verifica isso, eu verifiquei como professor, nos primeiros semestres, dando aula em faculdade de veterinária, onde eu percebia que as pessoas tinham uma refratariedade em relação a membros da mesma espécie ao qual elas pertencem, e, ao mesmo tempo, uma sacralização da figura do animal, né? Então, é desfavorável para o veterinário, e cito a síndrome de burnout, muito comum entre nós, somos recordistas em suicídio, 30, eu vou pegar o número aqui, 38,2 a cada 100 mil trabalhadores, dados da Inglaterra. Enfim, nós sofremos de síndromes ansiosas, síndromes depressivas, compulsão, especialmente com álcool e drogas, e, como se não bastasse, suicídio. Somos campeões em suicídio. E por que será? Cito o colega David Bartram, um médico veterinário que estuda saúde mental na Inglaterra, onde ele diz que, além da baixa remuneração, excesso de trabalho, a lidar com a dor do paciente com o seu tutor, o que é muito pesado para a gente, nós temos a questão da eutanásia. A gente lida, segundo esse pesquisador, cito até a frase dele aqui, os médicos veterinários, eles lidam entre a ânsia de salvar e a necessidade de abreviar a morte do animal. Então, é uma dualidade, é um paradoxo que nós vivemos, e esse paradoxo não é vivido por nenhuma outra profissão, é exclusivo da nossa, e a gente deveria olhar com mais cuidado. Então, para os veterinários desfavoráveis, para os tutores desfavoráveis, e agora eu vou falar do paciente. E vou fazer um convite para que a gente saia um pouco fora da caixa e pense um pouco diferente. Nós consultamos o animal que queria ser eutanasiado, eu me refiro aos cães e gatos, que são as áreas que eu trabalho. A gente perguntou para o cachorro se ele queria ser eutanasiado? A gente perguntou para o gato se ele queria ser eutanasiado? Bom, a gente falou aqui em cuidados paliativos na espécie humana, onde a gente divide com a família e com o paciente as condutas médicas, os procedimentos médicos que teremos. Por que a gente não poderia ouvir o animal? E alguém poderia citar, assim, falar, mas como nós ouvimos o animal? E eu cito duas técnicas, uma que eu não tenho domínio, a outra que eu tenho, que é a comunicação intuitiva dos animais, onde as pessoas hoje, pessoas e veterinários, têm acesso ao inconsciente individual do animal, e inclusive isso pode ser perguntado a eles, né? Cito a doutora Sheila Valigora e a doutora Fernanda Pimenta, que são experts nessa área. Hoje há muitos veterinários que fazem uso dessa técnica para saber o que o animal quer como tratamento ou como conduta. E cito as constelações familiares, essa grande técnica idealizada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, onde nós também podemos perguntar ao inconsciente individual desse animal qual o tratamento que ele gostaria de sofrer.
eu utilizo essa técnica e verifico os resultados no meu consultório, ainda que sejam à base da fenomenologia e da conduta observacional, eu verifico uma resposta muito favorável aos tratamentos, na medida que a gente respeita esse paciente. Alguém pode achar isso muito esquisito, mas não é não. Nós estamos no 3º milênio, beirando 2022, e está na hora de uma mudança de paradigma em todas as áreas que estão ocorrendo, inclusive na medicina veterinária. Então, as eutanásias, elas estão... não estou aqui polarizando, não sou contra, mas hoje não as realizo. Eu costumo, em pacientes terminais, trabalhar o apego do tutor para com o animal. Isso é muito importante. Utilizo frases curativas, onde depois, na mesa redonda, a gente pode falar um pouco mais, onde eu peço para o tutor fazer uma conexão com o animal e dizer para ele: querido animal, eu tenho muito amor por você, você é muito importante para mim. Mas se você entender que é o seu momento de ida, fica à vontade, pode ir. Eu vou sofrer, mas eu vou entender que esse é o seu momento. Isso traz uma paz para o tutor, isso traz uma paz para o médico veterinário, isso traz uma paz para o animal. Só quem usa essa técnica, né? E eu vejo meus alunos utilizando muito, todos os dias eu tenho relatos próprios e dos colegas, né, dos alunos que a utilizam, e é impressionante como os animais vão de uma forma tranquila, leve e até consciente, né? A gente, inclusive, acha esquisito falar com o animal e saber a sua opinião, só que a todo momento nós estamos falando aí da ciência animal. Então, eu acho que já é hora de nós, de fato, mudarmos as nossas condutas na clínica veterinária. A distanásia eu entendo como uma obstinação terapêutica na grande maioria das vezes, onde a gente, teimoso que é, e com uma hipertrofia de personalidade, acaba nos colocando numa condição em quem deve morrer, em que momento e de que forma. A gente deve ir para um lugar mais humilde. Bert Hellinger diz que a gente cresce quando vai para um lugar de mais humildade. Eu acho que esse a contribuição que eu posso trazer. Gostaria de citar uma coisa interessante. Eu tenho um irmão médico, oncologista, quimioterapeuta. E eu fico imaginando ele fazendo eutanásia. Ele trata do paciente dele, humano, com as quimioterapias, estabelece uma conexão, um vínculo com a família, trata 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, um quadro de linfoma, vamos pegar isso como exemplo, e depois ele chega para a família da pessoa e diz assim: olha, nós fizemos tudo em relação ao senhor João, mas agora não tem mais o que fazer, nós iremos eutanasiá-lo. E eu pergunto, como é que chegaria o meu irmão no seu psiquismo, na sua casa, na sua família, fazendo a eutanásia do paciente que ele tratou durante 3 anos? Vamos fazer uma projeção para a nossa área? Não é isso que acontece com a gente? Dentro da nossa clínica veterinária, tratamos o animal durante algum tempo, estabelecemos vínculos. Esses vínculos são afetivos, são reais. E, de repente, por achar que não tem mais nada o que fazer, né? O que é um excesso de hipertrofia, de personalidade, porque quem sou eu para achar que não tem mais nada para fazer com o paciente? Eu conheço todas as técnicas? Não, não conheço. Eu mal conheço a minha, inclusive. Então, aí eu recomendo a eutanásia e vou para casa com essa culpa, entre aspas, disfarçada, que eu acho que eu retiro quando eu tiro o meu avental e deixo pendurado no hospital veterinário e vou para minha casa. Não, eu não retiro. Eu não consigo me dividir. Ora, eu sou veterinário, ora, eu sou Marcos, pessoa física, ora, eu sou pessoa jurídica, ora, eu sou pessoa física. Eu sou a mesma pessoa. Que tenho que lidar com isso, né? Então, eu sinto isso, eu acho isso, eu vejo isso e entendo que a gente precisa olhar com outro olhar para o nosso paciente. O animal não é uma cadeira, uma mesa ou um celular, em que eu e o tutor podemos decidir por ele o que nós achamos que é melhor para ele. Ele tem que ser ouvido de alguma forma. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigada, doutor Marcos. Muito boas suas colocações. Gratidão por participar, aceitar o nosso convite. Quero agora, então, apresentar a doutora Fabiane. Deixa eu pegar aqui o currículo dela. Então, a doutora Fabiane também gentilmente aceitou, né, o convite para compor a mesa redonda. A doutora Fabiane é psicóloga, graduada em psicologia pela UBRA, está cursando pós-graduação em teoria cognitiva comportamental pelo Centro Educacional Dom Alberto, cursando pós-graduação em orientação educacional pela Unilassalle, tem experiência em psicologia clínica, social e organizacional. Com a palavra, então, doutora Fabiane. Boa tarde, tudo bem? Fiquei escutando, assim, né, um pouquinho da fala de todos e todos falaram muito, assim, tocaram muito no assunto emocional, né, que acaba sendo um trabalho muito dirigido do psicólogo, né. Uma coisa que eu acho que é muito importante, né, só um pouquinho, desculpa, perdão. Estão me ouvindo? Voltando. Uma das coisas que eu acho que é muito importante, né, é a gente parar para pensar que não estamos falando só dos animais, né? Estamos falando de uma vida, independentemente de ser um bichinho de estimação, né? Quando a gente fala da morte, é algo que nos assusta muito. Ninguém está preparado para a morte, né? Ninguém está esperando que um dia ela chegue, né? Então, com certeza, é uma situação que é muito complicada de lidar. Penso que para os próprios médicos, né, quando tem que tomar uma decisão tão séria, né, tão limitadora, digamos assim, né, em relação à vida dos pacientes, isso independentemente de humanos ou animais, né, é muito complicado, é muito difícil, né, porque os médicos têm a responsabilidade de cuidar das pessoas, né, e de salvar, né, e a gente fica esperando muito que isso aconteça, né, só que muitas vezes não se tem esse controle, né, não é algo que é de domínio, né, e sim, às vezes, acontece, né, é como a gente diz, é o ciclo natural da vida, faz parte, né, apesar da gente ter muita dificuldade de aceitação, né, a perda, né, a gente não quer perder jamais alguém que é muito próximo, né, a gente tem dificuldade de pensar que a gente não vai mais ver aquela pessoa, a gente não vai mais conversar com aquela pessoa, né, e enquanto os bichinhos, saber que não vai mais fazer um carinho, que vai chegar em casa e o bichinho não vai estar te esperando, né, abanando o rabinho, né, então, assim, realmente, lidar com a perda é algo que o ser humano não está preparado, né? É algo que, independentemente até da pessoa estar doente, né? A gente não está preparado, né? Os médicos veterinários, independentemente, assim, o fato de serem cuidadores dos animais, né? Não são diferentes, né? Eles também têm as suas dificuldades, porque de repente o objetivo deles é salvar vidas. E aí de repente se dá com uma situação aonde não tem muita escolha, né? E infelizmente acaba tendo a necessidade de fazer a eutanásia, né? Claro que é uma opção que, como os colegas referiram, né, que seria uma das últimas opções, né? Mas creio que algumas vezes não tem muita opção, que realmente essa é a única, né? E o quanto isso deve ser difícil, porque é quase como se tu pensasse que, bom, eu me formei, eu estudei para salvar e eu não consigo salvar, né? É uma derrota, né? Se sentir derrotado, frustrado, né? Então, o sentimento de culpa, né? De repente parar para pensar que podia ter feito alguma coisa, né? E não fez, o que podia ter feito a mais, né?
e, ao mesmo tempo, esse sentimento que tem com o tutor, né, de poder passar essa mensagem para o tutor, né, poder dividir esse momento com o tutor. O tutor, muitas vezes, aquele bichinho que ele deixou ali de responsabilidade, né, do veterinário, é a família dele. Às vezes as pessoas são sozinhas, né, e muitas vezes os bichinhos se transformam na família. Então, não há dúvida que há essa dificuldade de lidar com esta perda, né? E que, claro, muitas vezes os veterinários já estão acompanhando o caso, né? Então, compreendem bem a situação, né, do tutor, até mesmo para tomar uma decisão, né? Mas, com certeza, assim, é uma situação onde, para o médico, acaba sendo algo muito triste, né? Algo muito desanimador, né? Mas que, infelizmente, eles devem enfrentar isso todos os dias, né? Falando um pouquinho agora, né, do momento do médico, assim, em relação a essas perdas, né, que infelizmente ocorrem, né, infelizmente, os médicos acabam não conseguindo ter um apoio, né, um apoio psicológico, né, aonde ele pudesse aprender a lidar com essas emoções, né. É claro que não tem como a gente aprender a aceitar, né, mas a lidar com ela, a lidar com essa perda, né, saber que o que ele fez foi o melhor que ele pôde fazer, que não tinha outra possibilidade, né. Então, acho que como um colega anteriormente tinha colocado, né, que tivesse isso na faculdade, né, saber lidar com a perda. Acho que isso seria uma coisa muito importante, até em função, assim, do lado emocional, né, que acaba muitas vezes adoecendo, né, porque a carreira do médico de medicina é uma coisa muito intensa, né, é muito estressante, é muito cansativo, né, às vezes tem cirurgias que demoram horas, né, então devia ter esse respaldo, né, para que ele pudesse expor, né, o sentimento, onde ele pudesse dizer, né, como é que foi para ele, poder dividir, né, de repente até grupos entre os colegas mesmos, né, poder criar grupos onde pudessem se escutar, onde um pudesse apoiar o outro, né, porque infelizmente, em função disso hoje, não ser algo que aconteça tão frequentemente, né, os médicos estão adoecendo, né, a síndrome de burnout, que nem o colega falou anteriormente, né, depressão, crise de ansiedade, né, e até mesmo, infelizmente, o suicídio, né, em função da culpa, né, de se achar que não foi um bom profissional, que não teve uma boa atitude, que poderia ter feito mais, né, e às vezes as pessoas não conseguem lidar com essas situações. Às vezes é tão intensa, né, que ela, infelizmente, não consegue bloquear esse sentimento, né, ser o médico e entender que ele fez o melhor, né, não, ele acaba levando também o lado emocional dele, né. Acho que seria mais ou menos isso, né, parar para pensar um pouquinho que, de repente, está faltando um pouquinho de atenção aos nossos médicos veterinários, né, em relação a esse cuidado de suporte emocional, de se dar conta que o fato de ele ter escolhido essa profissão não significa que ele está pronto para perder o seu paciente, e sim para salvar o seu paciente, né? E saber que o luto é algo que faz parte da nossa vida e que a gente não pode evitar. Acho que era isso. Muitíssimo obrigada, doutora Fabiane, pelas suas colocações. Gratidão. Gostaria de saber, então, como que vocês gostariam de fazer essa interação, se algum dos palestrantes tem alguma pergunta mais direcionada, como vocês querem fazer a dinâmica agora?
Ou alguma pergunta ali no chat? Não vi perguntas, só estão elogiando, que está muito boa a mesa redonda. Alguém gostaria de falar? Eu acho que eu gostaria de fazer uma colocação, acho que apoiando até no que o professor Marcos falou. Eu lembro uma vez de ter ido já fui mais de uma vez em congresso médico humano, né? E obviamente que dentro dos congressos de medicina intensiva também se discutem os limites das terapêuticas, etc. E daí, em um desses que eu fui, foi bem interessante que a palestra era justamente o médico como paciente. Por que que o médico, quando ele é paciente, ele encurta a terapêutica dele e quando ele é prescritor, ele vai muito mais longe, né? E às vezes a gente acaba vendo isso refletindo na veterinária também, né? Às vezes a gente vê que para os outros, não, tem que colocar sonda, né? E para os nossos, não, acho que tá bom por aqui, vamos levar. Eu acho que esse paradoxo de conduta já mostra que alguma coisa que a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, né? Então, que talvez a linha pura da medicina, ela abra mão de algumas coisas que são importantes para a gente tomar as nossas decisões, né? Então, porque quando é a nossa pele, o negócio muda, né? Se me permite, gostaria de reforçar o que o doutor Leandro falou. Imagino que se fizesse uma enquete aqui, quando nós estivéssemos em adiantado de idade, se nós optaríamos por uma distanásia, por uma ortotanásia, eu tenho certeza que todos aqui gostariam que as intervenções que nos fizessem, tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo mental e emocional, fossem as mais brandas possível. Então, por que a gente não faz isso com o nosso paciente, né? Comece por você aquilo que você quer mudar no mundo, né? Então, a gente quer muito ser o grande médico para não sentir culpa e fazer de tudo para o paciente, ainda que esse de tudo só prolongue o sofrimento e não a vida, muitas vezes. Eu vejo também como é importante a gente ter um equilíbrio emocional e né, estar ali no momento presente de maneira equilibrada, tanto para as tomadas de decisões quanto para lidar, né? Lidar com o tutor quando um paciente está terminal e muitas vezes tem muita carga emocional de outras vivências, às vezes com parentes próximos que recém tiveram uma doença terminal e agora estão com aquele animal com doença terminal. Então, naquele momento, o veterinário tem que ser o agente esteio, né? Tem que estar ali firme, tem que ser uma fortaleza para poder, né, passar uma palavra segura, passar um conforto e segurança, né? Então, acho que é importante a gente tentar sempre se manter o mais equilibrado possível, né? Tentar fazer com que a nossa mente esteja presente com o tutor, com o paciente, né? Ter certeza do diagnóstico, ter certeza das possibilidades de condutas, para que no momento de se tomar a decisão, caso seja tomada a decisão de eutanásia, está muito bem argumentado. E eu acho um grande crescimento da veterinária o fato de a gente não ter mais essa questão de eutanásia como se livrar de um problema, né? Isso eu não vejo mais acontecer, bem pelo contrário, né? Cada vez mais a gente tenta evitar essa escolha e essa opção, mas quando a tomada de decisão é feita, ela tem que ser muito bem fundamentada, né? Ter outros colegas veterinários para discutir, para conversar, e também para poder ser esse esteio, né, ao tutor e um agente que está levando algum conhecimento, que está mostrando, né, o caminho técnico daquela doença e as possibilidades que se tem. Então, ainda bem que hoje tem muito mais possibilidades, né, de intervenções para a gente manter o paciente com um conforto. Mesmo que a gente não faça, né, a distanásia, que nem a gente diz, né, isso a gente não quer. A gente tem que ter ciência de até onde eu posso ir também, né? Que nem o Fadel falou antes, muitas vezes a gente fica naquela questão, olhando, tentando, né? Tentando manter a pressão arterial, tentando manter esse paciente vivo, tentando manter a respiração, e na verdade tu esquece que o que tu tá fazendo ali,
né? Até onde a gente está fazendo o melhor pelo paciente e até onde é uma questão de ego, né? Uma questão de eu consigo reverter. Então, esse também é um paradigma bem complicado, né? Que a gente lida no nosso dia a dia. E quando a gente tem muitos pacientes terminais, muitos pacientes com doenças muito graves, que têm dores incontroláveis e que a gente tem que partir ou uma eutanásia ou para uma sedação, a gente fica muito na mão das possibilidades financeiras também, né? Então, eventualmente acontece, dependendo da realidade que a gente vive, nem a gente que está no hospital veterinário, muitas vezes esses pacientes são pacientes que ou o tutor tem dinheiro, tem condições de manter o paciente com alguma qualidade, ou esse paciente vai ficar sofrendo, né? Então, muitas vezes a opção para eutanásia é muito fundamentada. Só um comentário. Eu recomendaria terapia para todos os veterinários. Como eu recomendo terapia para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o porteiro aqui do prédio, e para esse que vos fala, que eu também sou paciente. Ainda para o veterinário, muito mais. Saber como você funciona, uma terapia onde você vai descobrir quem de fato é você e como você vai lidar com as dores do dia a dia, entendo ser fundamental. Me estranha 2022 ainda a gente ter esse preconceito em indicar terapia para os colegas. Eu, como psicanalista clínico, trato eventualmente veterinários e fico impressionado com a quantidade e a profundidade de conteúdos que esse tipo de paciente me traz. Então, era algo que a gente deveria, na nossa formação, já falar para os nossos alunos, indicar, né, desmistificar o processo terapêutico. Autocuidado, né, doutor Marcos? Amor por si próprio, né? Aqui a Sandra Elisa Kunhardt. Seria possível falar mais sobre o contato com o paciente, como é feita? Se alguém quer responder para Sandra? Ou Sandra, talvez tu queira falar aí no microfone para quem tu pergunta. Eu não sei se ficou bem clara a tua pergunta. Será que ela está falando da comunicação telepática? Não sei, eu achei que a pergunta não me pareceu muito clara o que ela quer saber. Quer falar sobre comunicação telepática, doutora Márcia? Ela não respondeu. Ela colocou ali, a Sandra, ó, foi mencionado o questionamento com o paciente. Ah, sim. Com relação à comunicação telepática, com relação à comunicação intuitiva, eu desconheço a técnica. Vejo muitos profissionais utilizarem. Certa vez eu fiz um curso, eu dei um curso junto com a Fernanda Pimenta, que tem muita expertise nessa área, e eu via ela, de fato, aplicando a técnica e tendo acesso ao que eu, como psicanalista, posso dizer, não sei se é real, que é o inconsciente do animal. E, através disso, você pode perguntar ao animal tal ou qual conduta ele quer passar. Por exemplo, comunicar a ele se ele quer ser operado. Essa era uma questão que ela levantava. Então, de fato, eu não consigo responder por ignorância e desconhecimento da técnica. O que eu posso dizer da constelação familiar, que eu utilizo isso de rotina, né, no meu consultório. E eu tenho resultados assim impressionantes porque eu dou ouvido ao animal, eu dou ouvido ao paciente. Esse paciente pode e deve se manifestar também. Então, é muita pretensão quando a gente não escuta, não olha para ele, achando que a gente poderia ter a atitude, então, que a gente acha ideal, né, para esse paciente. Mas quem somos nós? Eu faço essa pergunta e deixo aqui uma reflexão. Quem somos nós, médicos veterinários? E quem somos nós, tutores, para decidirmos o que de fato fazer? É óbvio
que eu posso aplicar a técnica, eu posso indicar tratamento. Se me chega um cachorro com uma metrite no consultório, é óbvio que eu vou indicar o processo cirúrgico. Mas veja, vamos ouvir, né? Eu, na verdade, para quem não me conhece, eu trabalho mais como um terapeuta familiar do que como um médico veterinário. Eu atuo nos sistemas familiares. Eu trato das famílias. Então, de longe eu descobri que a doença do animal é exclusividade dele, de forma alguma. Né? Então, eu verifico como cara de um focinho do outro uma relação de semelhança, de similitude entre a doença do tutor e do seu animal. O que impera ali forças e conflitos que a gente vai ver na medicina germânica completamente harmônicos. Né? Então, ouvir o animal é importante e entendê-lo. Doutora Márcia, pode falar. Com relação ao ouvir, o animal também faz parte da minha prática clínica. Eu trabalho com comunicação telepática, trabalho com alguns elementos de constelação sistêmica, trabalho com radiestesia. Doutora Lisandra, nós trabalhamos, né? E eu acho que são elementos muito novos na prática da medicina veterinária, dentro da nossa história de exercício profissional, e são elementos de uma assertividade inconteste, mas também pelo fato de serem muito recentes, nós temos que aprender ainda a manejar essas ferramentas. Né? Então, como perguntar e o que perguntar? Né? Porque se você perguntar para um cão, você quer passar por cirurgia, só esta pergunta, ela em si sozinha, ele vai dizer que não. Como assim? Vai me cortar? Então, a gente está aprendendo a fazer as perguntas. Então, você quer dormir e acordar, vai sentir um pouco de dor na hora de acordar, mas não vai ter mais este problema, tá? Ou a pergunta da eutanásia, é uma pergunta muito frequente que os clientes trazem, esse questionamento da eutanásia, né? E alguns animais respondem não, há necessidade de que o tutor passe por esse processo, e outros animais respondem, para mim tanto faz, porque eu já percebi que a intenção é cessar o meu sofrimento, não é se livrar de mim. Então, vocês podem fazer o que vocês julgam melhor. Então, até o momento, então, como eu falei, é uma coisa muito recente, né? Então, até o momento, eu já me deparei com esses dois tipos de resposta frente à pergunta sobre a eutanásia em animais que são animais terminais, né? Que já estão sob cuidados paliativos e que muitas vezes estão em estado de distanásia, né? Como é que Mas essa comunicação, doutora Márcia, como é que ela é feita? Olha, a comunicação, assim como é recente, né? Da mesma forma que mais cedo a gente discutiu qual é a melhor terminologia legal para determinadas situações da prática veterinária, também eu questiono um pouco o uso do termo intuitiva para comunicação. Não é intuitiva, eu fiz um curso, eu paguei pelo curso, eu aprendi uma técnica e aplico essa técnica e eu recebo por esta técnica. Então, eu não recebo pelas minhas intuições, eu recebo pelos meus serviços. Né? Então, é uma técnica de comunicação telepática, ela pode ser feita com pessoas também, desde que você tenha treinamento. Né? A maior parte das vezes, dessas situações mais graves, elas são feitas à distância, então não há necessidade de você estar próximo ao animal. O animal não faz comunicação detalhada se não houver autorização do tutor, não faz, ele se nega. Né? Existe uma diferença entre você se comunicar com
o PET, o animal de produção, o silvestre em cativeiro, são diferentes os diálogos, né? Mas, de forma geral, ela é essa mais consistente, mais prolongada e que vai mais fundo nas questões, ela é feita à distância. Existem comunicações que acontecem de maneira espontânea dentro do consultório, então o animal se comunica, não é você que fica instigando, porque eticamente eu pelo menos entendo que você não pode ultrapassar uma fronteira. Esse animal está dentro de um sistema. E eu não posso, seria como você querer fazer perguntas para uma criança sem autorização dos pais, né? Então, às vezes, no consultório acontecem comunicações espontâneas. Então, de animais que falam, não me trate porque há necessidade desse processo acontecer. Então, e aí eu acho que a postura do médico veterinário, ela é muito importante. Eu já ouvi isso de um animal, e eu falei para o animal assim, por quê? Porque o tutor precisa aprender. Eu falei, mas agora nós temos outras formas de aprendizado. Não há necessidade de aprendizado com sofrimento. Eu te prometo que eu vou encaminhar o tutor para um processo de aprendizado que não provoque tanta dor. Me deixe tratar você. Eu rebato as respostas, eu não acato, né? Porque dentro da minha posição de cuidadora e tendo ferramentas que são boas ferramentas, é claro, né? Quando a gente tem possibilidade terapêutica, né? Eu não acato quando o animal fala, eu não quero ser tratado. Eu questiono e eu me comprometo. Então, nessas situações, eu encaminho os tutores para tratamento. Se eu fiz essa barganha, eu estou relatando aqui um fato que aconteceu, eu barganhei e eu tratei de cuidar do tutor. Então, toda vez que o animal vinha, eu falava, olha, eu estou fazendo aquilo que a gente combinou, então vai me ajudando aí, vai melhorando. Então, eu acho que é uma riqueza muito grande que está vindo para a gente, está vindo muito rápido. Né? E a gente tem que aprender o que fazer com isso, né? Verdade, algo bastante novo, né? E eu acho que essa técnica que até a doutora Keila colocou, uma sugestão de nome, né? Acho que não tem ainda um nome definitivo. Comunicação entre consciências também é uma boa sugestão, né? Para que se tenha esse acesso. Na Europa, esse método já é bem mais antigo, né, doutora Márcia? Já se pratica há mais tempo, né? Para nós aqui que temos essa... No Brasil, na verdade, o primeiro relato de comunicação entre consciências genuinamente brasileiro, feito por um português chamado Padre José de Anchieta. Então, ele se comunicava perfeitamente com animais, tem vários relatos em livros, são muito bonitos os relatos, a ponto de pássaros se juntarem para fazer sombra quando ele precisava andar de barco no meio-dia, porque ele usava aquela túnica preta, né? E outras dele pedindo para as onças irem embora, falando com os macacos para eles não ficarem mais lá, né? E a própria comunicação dele com os indígenas, que era muito fluida, né? Então, o primeiro relato brasileiro feito por um português com os povos originais aqui do nosso país e os animais silvestres. Muito lindo isso. Alguém mais alguma pergunta, alguma colocação? Passamos bastante do nosso horário, mas o tema está muito interessante, está tudo muito, muito bom. O pessoal aqui no chat elogiando os palestrantes. Aí, se ninguém mais tem perguntas ou colocações, a gente pode encerrar. Era isso? Então, tá. Então, vou fazer o encerramento. Primeiramente, eu quero agradecer, né, os 4 palestrantes que compuseram essa mesa. Muito obrigada por estarem conosco, por trazerem, né, as suas colocações, foi muito importante. Quero agradecer ao CRMV do Rio Grande do Sul por nos acolher, né, enquanto primeira comissão de medicina veterinária integrativa, né, e ficamos sabendo aí que primeira comissão no mundo. Agradecer também as comissões de ética e legislação, agradecer a comissão de ensino, doutora Márcia, que foi a que nos
trouxe essa cutucada e vamos falar de ética e integrativa juntos, né? Quero agradecer também a UBRA, doutora Viviane Machado Pinto, professora da UBRA, nos cedeu o Google Meeting, né? Também os professores da UBRA, o doutor Leandro Fadel, doutora Karine Barra, doutora Cristine, né, que participaram. Então, muito obrigada à instituição por ter nos dado esse apoio. A Maria Cristina aqui, parabéns à equipe organizadora. Sim, muito bom o evento, temas muito relevantes. Muito obrigada, Maria Cristina. Então é isso, eu agradeço a todos pela presença, os que vão assistir esse simpósio depois, ele vai ficar gravado no YouTube, né, no CRMV Rio Grande do Sul. Divulguem, né, acho que tem palestras lindíssimas aqui, a gente tem mesmo que divulgar e fazer, né, chegar aos outros colegas. Gratidão a todos e fiquem todos muito bem. Obrigada. Tchau, obrigada pelo convite, Liz. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, Até foi um a prazer próxima. estar aqui.